Sistema da chave mestra, Charles Haanel. A natureza nos obriga, a todos, a nos mover pela vida. Não poderíamos permanecer imóveis por mais que assim o desejássemos. Cada pessoa de pensamento correto não deseja simplesmente se mover pela vida como um produtor de sons ou permanecer como uma planta, mas quer também se desenvolver, melhorar e continuar com seu desenvolvimento mental durante toda a sua vida. Este desenvolvimento somente pode acontecer melhorando a qualidade dos pensamentos e os ideais de indivíduo, e as ações e condições que surgem como resultado dos pensamentos. Daí que um estudo do processo criados do pensamento e como aplicá-lo é de suprema importância para cada um de nós. Este conhecimento é o meio pelo qual a evolução da vida humana na Terra pode se acelerar e você pode ficar inspirado no processo. A humanidade busca ardentemente a verdade e estuda todas as vidas possíveis. Nesta busca já foi produzida uma literatura especial que cobre um vasto perfil desde o trivial até o sublime. Indo além da adivinhação, e passando por todas as filosofias, se chega à verdade final em A Chave Mestra. A chave mestra é dada ao mundo para que se utilize a grande inteligência cósmica, para atrair o correspondente às ambições e às aspirações de cada leitor. No sentido de ser falante. Os animais produzem som, o cão late, o boi muge, etc. Cada coisa e instituição que vemos em torno de nós, criada pela ação humana, existiu primeiro como um pensamento em alguma mente humana. O pensamento, portanto, é construtivo. O pensamento humano é o poder espiritual do cosmos operando através de sua criatura que é o homem. A chave mestra instrui o leitor em como utilizar esse poder, e a usá-lo construtiva e criativamente. As coisas e condições que desejamos, para que se tornem realidade precisamos criá-las primeiro no pensamento. A chave mestra explica e indica o processo. O ensino de A Chave Mestra vem sendo publicado até agora em forma de um curso por correspondência de 24 lições, entregue aos estudantes uma por semana durante 24 semanas. O leitor que receber as 24 partes de uma só vez é advertido a não procurar ler o livro como um romance, pois deve tratá-lo como um estudo consciencioso, para se aprofundar no significado de cada parte, lendo e relendo só uma parte por semanas antes de avançar à seguinte. De outro modo as partes posteriores tenderão a ser mal entendidas e o leitor perderá seu tempo. Utilizado de modo como se indica, a chave mestra fará de leitor uma pessoa melhor, e o capacitará com um novo poder para conseguir dignamente qualquer propósito pessoal, e lhe dará uma nova habilidade para desfrutar a beleza e as maravilhas da vida. F.H. Burgess Prefácio. Alguns homens parecem atrair sucesso, poder, riqueza e conquistas, com bem pouco esforço consciente, outros se superam com muito esforço, e outros falham em tratando de alcançar suas ambições, desejos e ideais. Por que é assim? Porque alguns homens realizam suas ambições facilmente, outros dificilmente, e outros não as realizam em absoluto. A causa não pode ser física. Se fossem assim os homens mais perfeitos fisicamente, seriam os de mais sucesso. A diferença, portanto, deve ser mental, deve estar na mente, pelo que a mente deve ser a força criadora, e se constituiria na única diferença entre os homens. É a mente, portanto, a que vence o ambiente todo obstáculo no caminho dos homens. Quando o poder criador do pensamento for completamente entendido, seu efeito será visto e será maravilhoso. Porém, tais resultados não podem ser obtidos sem o denodo apropriado, sem a diligência, e sem a concentração. O estudante verá as leis que governam o mundo mental e espiritual são fixas e infalíveis como no mundo material. Para obter os resultados desejados, então, é necessário conhecer as leis e estar de acordo com elas. Uma aplicação apropriada da lei será dada para produzir o resultado desejado com exatidão. O estudante que compreende que esse poder vem de seu interior, e que é fraco somente porque dependeu da ajuda externa, então quando se enfoca em seu próprio pensamento, corrige seus pensamentos. Instantaneamente corrige a si mesmo, criam-se novos fundamentos, assume uma atitude de poder, e faz milagres. Portanto,
Quem falha em investigar e aproveitar o progresso maravilhoso que traz esta última e grandiosa ciência, logo estará relegado e isolado, e seria como o homem que se nega a reconhecer e aceitar os benefícios que a compreensão das leis da eletricidade trouxeram para a humanidade. Claro que a mente cria condições negativas assim como também positivas e favoráveis, e quando nós nos visualizamos inconsciente ou conscientemente com toda a sorte de limitações e discórdias, também criamos essas condições, e isso é o que muitos fazem inconscientemente todo o tempo. Esta lei, assim como qualquer outra lei, não depende das pessoas, porém, esta lei está operando constantemente e traz implacavelmente a cada indivíduo exatamente o que ele criou, isto é, tudo o que um homem semear, colherá. A abundância, portanto, depende de um reconhecimento das leis da abundância, e do fato de que a mente não se é a criadora, senão o único criador de tudo que há está. Certamente nada se pode criar conscientemente antes que saibamos que isso pode ser criado, e então fazemos o trabalho apropriado para criar de modo consciente. Não existe mais eletricidade no mundo hoje do que havia há 50 anos, porém, foi somente quando alguém descobriu a lei que governa a eletricidade que pudemos receber o benefício deste serviço. Agora que a lei da eletricidade é compreendida, praticamente o mundo inteiro está iluminado por ela. Do mesmo modo com a lei da abundância, somente os que reconhecem a lei e trabalham em harmonia com ela, gozam de seus benefícios. O espírito científico agora domina todos os campos do conhecimento, as relações de causa e efeito já não são ignoradas. O descobrimento de parte da lei marcou uma época de progresso humano, isso eliminou a incerteza e o capricho na vida dos homens, substituindo-os pela lei, a razão, e os homens agora entendem que para resultado há uma causa eficiente e definida, e quando um dado resultado é desejado, eles buscam as condições através das quais este resultado pode ser alcançado. A base sobre a qual descansam todas as leis foi descoberta pelo raciocínio indutivo que consiste em comparar vários casos separados, um com o outro, até que o fator comum que os produz seja encontrado. É a este método de estudo que as nações civilizadas devem grande parte de sua prosperidade e é a parte mais valiosa de seu conhecimento. Com isso prolongou a vida, mitigou a dor, atravessou os rios, iluminou-se a noite com o esplendor da luz, ampliou-se o campo da visão. O movimento se acelerou, as distâncias foram encurtadas, facilitou-se a comunicação. Também permitiu aos homens descer no mar e voar pelo ar. Então os homens logo tentaram estender as benções deste sistema de estudo a seu método de pensamento, e quando se tornou evidente que certos resultados seguiam um método particular de pensamento, somente restou classificar esses resultados. Este método é científico. E é o único método pelo qual continuamos sendo livres e temos a liberdade que estamos acostumados a ver como um direito inalienável, porque a gente está salvo em casa e no mundo somente se a nação provê coisas tais como melhor saúde, maior eficiência nos negócios públicos e privados de qualquer tipo, avanço contínuo na ciência e na arte de forma conjunta, e a tendência dominante é fazer com que todos esses e outros aspectos do desenvolvimento nacional se centrem e girem em torno de elevar a qualidade de vida individual e coletiva, para que a ciência, a arte e a ética proporcionem a direção e os controles. A chave mestra se baseia na verdade científica absoluta e trará à tona as possibilidades que se encontram latentes no indivíduo, e ensina como estas podem ser levadas à ação poderosa para aumentar a capacidade efetiva da pessoa, trazendo energia agregada, discernimento, vigor e elasticidade mental. O estudante que alcançar uma compreensão de como operam as leis mentais terá habilidade para obter resultados até agora inimagináveis, e que dificilmente pode ser expressados em palavras. Explica o uso correto dos elementos receptivos e ativos da natureza mental, e instrui o estudante no reconhecimento da oportunidade, reforça a vontade e os poderes do raciocínio, e ensina a desenvolver maiores usos para a imaginação, os desejos, as emoções e a faculdade intuitiva. E da iniciativa a tenacidade de propósito, sabedoria para escolher, inteligência e capacidade para desfrutar a vida em seus planos superiores. A chave mestra ensina o uso do poder da mente, o poder verdadeiro da mente, não qualquer dos substitutos e perversões, não tem nada a ver com o hipnotismo,
A magia ou quaisquer outro mais ou menos fascinantes enganos pelos quais muitos são levados a pensar que se pode ter algo em troca de nada. A chave mestra cultiva e desenvolve a compreensão que lhe permitirá controlar o corpo e consequentemente a saúde. Melhora e reforça a memória. Desenvolve a intuição, o tipo de intuição que caracteriza todo homem de sucesso nos negócios, o tipo que permite ver as possibilidades assim como as dificuldades em cada situação, o tipo que lhe permite ver as oportunidades ao alcance de sua mão. Porém, milhares falham ao ver as oportunidades que se ao seu alcance, enquanto trabalham laboriosamente em situações de baixa ou nenhuma possibilidade de proporcionar uma substancial retribuição. A chave mestra desenvolve o poder mental. E isso significa que os outros reconhecem instintivamente que você é uma pessoa de força, de caráter, e que eles fazem o que você quer que façam. Significa que você atrai homens e coisas até você, que você é o que algumas pessoas chamam de sortudo. Essas coisas lhe acontecem porque você compreende as leis fundamentais da natureza, e está em harmonia com elas. Você está em sintonia com o infinito. Você entende a lei da atração, as leis naturais do crescimento, e as leis psicológicas na qual se embasam todas as vantagens de mundo social e de negócios. O poder mental é o poder criador, lhe dá a habilidade de criar por meio você próprio, não significa a habilidade de tomar algo de outras pessoas. A natureza faz duas folhas de erva onde uma cresceu antes, e o poder da mente permite ao homem fazer o mesmo. A chave mestra desenvolve a intuição e a sagacidade, incrementa a independência, a capacidade e a disposição para ser úteis. Destrói a desconfiança, a depressão, o temor, a melancolia, e toda forma de carência, limitação e fraqueza, inclusive a dor e a doença, desperta os talentos enterrados, aumenta a iniciativa, a força, a energia, a vitalidade. Desperta a capacidade para apreciar o belo na arte, na literatura e na ciência. Mudou a vida de milhares de homens e mulheres, substituindo os princípios e métodos incertos e nebulosos por princípios de base na qual todo o sistema de eficiência deve repousar. Albert Guerry, o presidente da Corporação do Aço dos Estados Unidos, disse: os serviços de conselheiros, os instrutores, peritos eficientes na consecução do sucesso são imprescindíveis para a maioria das grandes empresas de negócios. Porém, eu acredito que o reconhecimento e a adoção de princípios corretos são mais importantes. A chave mestra ensina os princípios corretos e sugere os métodos para fazer uma aplicação prática dos princípios. Nisso difere de qualquer outro curso de estudos. Ensina que o único valor possível que se pode ligar a qualquer princípio está em sua aplicação. Muitos leem os livros, tomam em casa curso de estudo, assistem a conferências toda a sua vida sem jamais fazer qualquer esforço para demonstrar o valor dos princípios desvelados. A chave mestra sugere métodos através dos quais o valor dos princípios ensinados podem ser demonstrados e postos em prática na experiência diária. Há uma mudança no pensamento do mundo. Esta mudança se manifesta silenciosamente em nosso meio, e é mais importante que qualquer outra que o mundo experimentou desde a queda do paganismo. A revelação atual das opiniões em todas as classes de homens se mostra sem precedentes na história do mundo, desde os homens de mais sabedoria e cultura até nos da classe operária. A ciência demorou para fazer tais descobrimentos, revelou tanta infinidade de recursos, descortinou tão grandes possibilidades e forças tão insuspeitas que os cientistas vacilam cada vez mais em afirmar certas teorias como certas e indubitáveis, ou para negar algumas teorias como absurdas ou impossíveis, e assim uma nova civilização está nascendo, a tradição, os credos, e a crueldade passam, a visão, a fé e o serviço tomam seu lugar. As cadeias da tradição se fundem afastadas da humanidade, e quando a escória do materialismo se dilui, o pensamento é liberado e a verdade ascende em uma esfera repleta diante uma multidão assombrada. O mundo inteiro está às vésperas de uma nova consciência, um novo poder, um novo conhecimento, e uma nova manifestação dos recursos dentro do ser. O último século viu o progresso material mais magnífico da história. O século presente aumentará o progresso do poder mental e espiritual. A ciência física decompôs a matéria em moléculas, as moléculas em átomos, os átomos em energia, e esta foi levada, por Sir Ambrose Fleming, em um lugar na instituição real,
para explicar esta energia na mente. Ele disse, em sua última essência, a energia pode ser incompreensível para nós, exceto como uma manifestação da operação direta do que chamamos mente ou vontade. Vejamos quais são as forças mais poderosas da natureza. No mundo mineral tudo é sólido e fixo. Nos reinos animal e vegetal tudo está em flutuação, mudando sempre, criando e recriando. Na atmosfera nós encontramos calor, luz e energia. Cada reino se torna mais fino e mais espiritual, assim como nós passamos do visível ao invisível, do vulgar ao refinado, da baixa potencialidade à alta potencialidade. Quando alcançamos o invisível encontramos energia em sua máxima pureza e a maioria dos estados voláteis. E como as forças mais poderosas da natureza são as forças invisíveis, do mesmo modo vemos que as forças mais poderosas do homem são suas forças invisíveis, sua força espiritual. E o único modo em que a força espiritual pode se manifestar é através dos processos do pensamento. Pensar é a única atividade que o espírito possui, e o pensamento é o único produto do pensar. A adição e a subtração são, portanto, transações espirituais, o raciocínio é um processo espiritual, as ideias são as concepções espirituais, as perguntas são faróis e lógica espirituais, o argumento e a filosofia são o maquinário espiritual. Cada pensamento põe em ação algum tecido físico, partes do cérebro, nervo ou músculo. Isso produz uma verdadeira mudança física na construção do tecido. Portanto, somente é necessário ter certo número de pensamentos em um dado assunto para produzir uma mudança completa na organização física de um homem. Este é o processo através do qual o fracasso é mudado por sucesso. Os pensamentos de coragem, poder, inspiração, harmonia, substituem os pensamentos de fracasso, desespero, falta, limitação e discórdia, e quando esses pensamentos se enraizam, o tecido físico é modificado e o indivíduo vê a vida com nova luz. As antigas coisas realmente foram superadas, todas as coisas se tornaram novas, ele nasce outra vez, desta vez nascido do Espírito, a vida tem um novo significado para ele. Ele é reconstruído e plenificado de alegria, confiança, esperança e energia. Vê as oportunidades para o sucesso, as quais até agora era cego. Reconhece as possibilidades que antes não tinham significado para ele. Os pensamentos de sucesso com quais foi impregnado são irradiados ao seu redor, e o ajudam a ascender progressivamente, ele atrai em sua direção novos sócios e de sucesso, e isso por sua vez modifica seu ambiente, deste modo, e através do simples exercício do pensamento. Um homem muda não somente sua pessoa, mas também seu meio ambiente, circunstâncias e condições. Você verá, e precisa ver, que estamos no raiar de um novo dia, que as possibilidades são tão maravilhosas, tão fascinantes e ilimitadas. Faz um século qualquer homem com um fuzil de Gatling poderia aniquilar um exército inteiro equipado com as ferramentas em uso na guerra desta época. Porém, isso é o presente. Qualquer homem com um conhecimento das possibilidades contidas na chave mestra tem uma vantagem inconcebível sobre a multidão. Lição 1. Tenho o privilégio de incluir aqui a parte 1 do sistema da chave mestra. Você gostaria de trazer à sua vida mais poder? Mantenha a consciência de poder. Mais saúde? Mantenha a consciência de saúde. Mais felicidade? Mantenha a consciência de felicidade. Viva a essência destas coisas até que cheguem a ser suas por direito próprio. Então será impossível separá-las de você. As coisas do mundo fluem do poder interno do homem, com o qual ele as rege. Você não necessita adquirir este poder. Você já o tem. Porém, precisa entendê-lo, precisa saber utilizá-lo, a controlá-lo, a impregnar-se com ele, a fim de poder avançar e trazer o mundo diante de você. Dia a dia enquanto você avança e avança, você ganha força, sua inspiração se aprofunda, seus planos se cristalizam, ganha entendimento. Você finalmente perceberá que este mundo não é um montão de pedras e madeira mortas, que é um ser vivo. É feito de corações palpitantes da humanidade. É vida e beleza. E é evidente que se requer entendimento para trabalhar com o material desta descrição,
Porém, os que chegam a este entendimento são inspirados por uma nova luz, nova força, adquirem confiança e maior poder a cada dia, realizam suas esperanças e seus sonhos se tornam realidade. Sua vida tem um significado mais profundo, completo e mais claro que antes. E, agora, lição 1. Que o bastante atrai mais é verdade em cada plano da existência e que uma perda leva a uma perda maior é igualmente verdade. 2. A mente é criadora, e as condições, o ambiente e todas as experiências na vida são o resultado de nossa atitude mental habitual ou predominante. 3. A atitude mental depende necessariamente do que pensamos. Portanto, o segredo de todo poder, toda conquista e de toda posse dependem de nossa forma de pensar. 4. Isso é verdade porque precisamos ser antes de fazer, e podemos fazer somente até o ponto em que somos, e o que somos depende do que pensamos. 5. Não podemos expressar o poder que não possuímos. A única forma em que podemos obter a posse do poder é alcançando a consciência de poder, e nunca chegaremos a ser conscientes do poder até que aprendamos que todo pode vem de nosso interior. 6. Há um mundo interior, um mundo de pensamentos, sentimentos e poder, de luz, vida e beleza e, ainda que invisível, suas forças são poderosas. 7. O mundo interior é governado pela mente. Quando descobrimos este mundo encontramos a solução para todo problema, a causa para cada efeito, e desde esse mundo interior sujeito a nosso controle, todas as leis do poder e da posse estão também sob nosso controle. 8. O mundo externo é um reflexo do mundo interno. O que aparece no exterior é o que se encontra no interior. No mundo interior pode-se encontrar sabedoria infinita, poder infinito, provisão infinita de todo o necessário, esperando para ser revelado, desvelado e expressado. Se reconhecermos estas potencialidades no mundo interior, elas tomarão forma no mundo exterior. 9. A harmonia interna se refletirá no mundo externo em condições harmoniosas, entornos agradáveis, o melhor de tudo. É a base da saúde e do essencial necessário a toda grandeza, de todo poder, de toda habilidade, de toda façanha e de todo triunfo. 10. Harmonia no mundo interno significa habilidade para controlar nossos pensamentos, e para determinar por nós mesmos como nos deverá afetar cada experiência. 11. A harmonia interna dá como resultado otimismo e riqueza, a riqueza interna dá como resultado a riqueza externa. 12. O mundo externo reflete as circunstâncias e as condições da consciência interna. 13. Se encontramos a sabedoria no mundo interno, teremos o entendimento para discernir as maravilhosas possibilidades que estão latentes neste mundo interno, e tenderemos a poder para manifestar essas possibilidades no mundo externo. 14. Quando chegamos a estar conscientes da sabedoria interna, mentalmente tomamos posse desta sabedoria. E ao tomar posse mental adquirimos a verdadeira posse do poder e da sabedoria necessários para atrair a manifestação do essencial necessário para nosso desenvolvimento completo e harmonioso. 15. O mundo interno é um mundo prático no qual os homens e mulheres de poder geram a coragem, a esperança, o entusiasmo, a confiança e a fé, através dos quais é dada a sutil inteligência para ter a visão e a habilidade prática para tornar realidade a visão. 16. A vida é revelação, não um crescimento. O que vem a nós no mundo externo é o que nós já possuímos no mundo interno. 17. Toda posse se embasa na consciência. Todo lucro é o resultado de um aumento de consciência. Toda perda é resultado de uma consciência aturdida. 18. A eficiência mental depende da harmonia, discórdia significa confusão. Portanto, quem adquire o pode deve estar em harmonia com a lei natural. 19. Relacionamo-nos com o mundo exterior com a mente objetiva. O cérebro é órgão desta mente e o sistema nervoso cérebro-espinhal nos põe em comunicação consciente com cada parte do corpo. Este sistema nervoso responde a toda a sensação da luz, calor, olfato, audição e sabor. 20. Quanto esta mente pensa corretamente, quando compreende a verdade, quando os pensamentos enviados através do sistema nervoso cérebro-espinhal ao corpo são construtivos, essas sensações são prazerosas e harmoniosas. 21. O resultado é que obtemos fortaleza, vitalidade e todas as forças construtivas em nosso corpo. Porém,
é através desta mesma mente objetiva que toda dor, doença, carência, limitação e toda forma de discórdia e falta de harmonia entram em nossas vidas. É por isso que através da mente objetiva, com pensamentos equivocados, nos relacionamos com todas as forças destrutivas. 22. Nós relacionamos com o mundo interior com a mente subconsciente. O plexo solar é o órgão desta mente. O sistema nervoso simpático controla todas as sensações subjetivas, como a alegria, o temor, o amor, a emoção, a respiração, a imaginação e todos os fenômenos subconscientes. É através do subconsciente que nos conectamos com a mente universal e entramos em relação com as infinitas forças construtivas do universo. 23. É a coordenação destes dois centros de nosso ser, e a compreensão de suas funções, o grande segredo da vida. Com este conhecimento podemos levar as mentes objetiva e subjetiva à cooperação consciente e assim coordenar o finito e o infinito. Nosso futuro está completamente sob nosso controle. Não está à mercê de nenhum capricho ou poder externo incerto. 24. Tudo leva a crer que há somente um princípio ou consciência estendendo-se a todo o universo, ocupando todo o espaço e sendo essencialmente o mesmo tipo em cada ponto de sua presença. É todo o poder, toda a sabedoria e sempre está presente. Todos os pensamentos e coisas estão dentro de ela. É o todo em tudo. 25. Somente há uma consciência no universo capaz de pensar, e quando pensa, seus pensamentos se tornam coisas objetivas para você. Como esta consciência é onipresente, deve estar presente no interior de cada indivíduo. Cada indivíduo deve ser uma manifestação da consciência onipotente, onisciente e onipresente. 26. Somente há uma consciência no universo que é capaz de pensar, esta empareda necessariamente com a sua consciência, que é idêntica à consciência universal, ou, em outras palavras, todas as mentes são uma única mente. Esta é uma conclusão iniludível. 27. A consciência focalizada em suas células cerebrais é a mesma consciência que se centraliza nas células cerebrais de demais indivíduos. Cada indivíduo não é senão a individualização da mente cósmica universal. 28. A mente universal é estática, é energia potencial. Isso é simples, somente se pode manifestar através da mente individual, e a individual pode se manifestar somente através da universas. Ambas, as mentes, são uma. 29. A habilidade do indivíduo para pensar é sua habilidade para atuar no universo e levá-lo à sua manifestação. A consciência humana consiste somente na habilidade de homem para pensar. A mente em si mesma é considerada uma sutil forma de energia estática da qual surgem as atividades chamadas pensamentos, o qual é a fase dinâmica da mente. A mente é energia estática, o pensamento é energia dinâmica, duas fases da mesma coisa. O pensamento é, portanto, a força vibrante formada pela conversão da mente estática em mente dinâmica. 30. Como a soma de todos os atributos estão contidos na mente universal, a qual é onipotente, onisciente e onipresente, esses atributos devem estar presentes sempre em sua forma potencial em todo o indivíduo. Portanto, quando o indivíduo pensa, o pensamento é compelido por sua natureza a tomar sua própria forma em uma objetividade ou condição na qual corresponderá com sua origem. 31. Cada pensamento, portanto, é a causa e a cada condição um efeito. Por esta razão é absolutamente essencial que você controle seus pensamentos para atrair somente as condições desejáveis. 32. Todo o poder vem do interior, e está absolutamente sob seu controle. Este vem através do correto conhecimento e pela aplicação voluntária de princípios preciosos. 33. Você pode se certificar que quando conquistar esta lei através do entendimento, e for capaz de controlar seu processo de pensamento, poderá aplicá-lo em qualquer situação. Em outras palavras, você estaria em cooperação consciente com a lei onipotente, a qual é a base fundamental de todas as coisas. 34. A mente universal é o princípio vital de cada átomo que existe. Cada átomo está se esforçando para manifestar mais vida, todos são inteligentes, e todos estão procurando levar a cabo o propósito para o qual foram criados. 35. A maioria da humanidade vive no mundo externo, poucos já encontraram o mundo interno, e é o mundo interno que faz o externo. É, portanto,
Criador e cada coisa que você encontra em seu mundo externo foi criada por você no mundo interno. 36. Este sistema o levará à realização do poder, que será seu quando você entender a relação entre o mundo externo e o interno. O mundo interno é a causa, o externo o efeito. Para mudar o efeito deve mudar a causa. 37. Perceberá ao mesmo tempo em que está é uma ideia radicalmente nova e diferente. A maioria dos homens tenta mudar os efeitos trabalhando com os efeitos. Eles não veem que isso é simplesmente mudar uma forma de angústia por outra. Para eliminar esta discórdia, precisamos eliminar a causa, e esta causa somente pode ser encontrada no mundo interno. 38. Todo o crescimento vem do interior. Isso é evidente em toda a natureza. Cada planta, cada animal, cada humano é um testemunho vivo desta grande lei, e o erro de sempre está em buscar a força ou o poder desde o exterior. 39. O mundo interno é a fonte universal de recursos, e o mundo externo é a expressão do fluxo. Nossa habilidade para receber depende de nosso reconhecimento desta fonte universal, esta energia infinita da qual cada indivíduo é uma expressão, e assim é com todos os indivíduos. 40. Reconhecer é um processo mental. A ação mental é, portanto, a interação da mente universal com a do indivíduo. E como a mente universal é a inteligência que preenche todo o espaço e anima todas as coisas vivas, esta ação e reação mental é a lei da causa. Porém, o princípio de causa não se obtém da mente individual senão da mente universal. Esta não é uma faculdade objetiva senão um processo subjetivo, e os resultados são vistos em uma variedade infinita de condições e experiências. 41. Para expressar vida, precisa haver mente, nada pode existir sem ela. Cada coisa que existe é alguma manifestação desta substância básica da qual e pela qual todas as coisas foram criadas e são continuamente recriadas. 42. Vivemos no insondável mar da substância mental plástica. Esta substância está sempre viva e ativa. É sensível em grau máximo, toma forma de acordo com demanda mental. O pensamento forma de molde ou matriz da qual a substância se expressa. 43. Lembre-se que somente na aplicação consiste o valor, e que a compreensão prática desta lei substituirá a pobreza por abundância, a ignorância por sabedoria, a discórdia por harmonia e a tirania por liberdade. E certamente não pode haver maior bênção que essa a partir do ponto de vista material e social estabelecido. 44. Agora você tem aplicação. Escolha um quarto no qual possa estar a sós e sem interrupções. Sente-se reto, confortavelmente, porém, sem se reclinar. Deixe seus pensamentos vagar para onde seja sua vontade. Fique quieto de 15 minutos a meia hora. Continue fazendo isso por 3 ou 4 dias ou por uma semana até que se certifique do completo controle de sua parte física. 45. Muitos acharão isso demasiado difícil. Outros o conseguirão facilmente. Porém, é absolutamente essencial obter o completo controle de corpo, antes que você esteja pronto para prosseguir. Na próxima semana você receberá as instruções para o próximo passo, enquanto isso você se aperfeiçoar nisso. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Obrigado.